Bom, agora nós já temos a nossa vista, nossa folha de trabalho com a referência do corte. Nós vamos adicionar uma terceira, né, que seria uma vista aqui, e nós vamos colocar elevação, tá? Para pegar também referências da elevação. Nessa elevação nós vamos no File, Conteúdo Externo, escolher o local da referência e escolher Fachada, tá? Abrir, vou colocar aqui como referência e clicar no elemento com o botão esquerdo do mouse, clicar em Resize, né, ou escalar, clico no primeiro ponto, clico no segundo ponto de referência e depois digito 3,00, que seria de 3 metros, que é o tamanho da escala, que é o tamanho que está a referência da escala gráfica aqui. Ctrl D, que também é um atalho para movimentação. Nós podemos também selecionar aqui embaixo e vir aqui, ó, e direcionar, tá? Nós vamos usar os atalhos de movimentação, de rotacionar em alguns momentos, e aí eu vou explicando para vocês quais são os atalhos. No caso, quando eu quero movimentar, eu posso clicar em Ctrl D no Windows e aí ele usa a ferramenta de movimentar, tá? A mesma coisa com o Ctrl M, que seria o Ctrl M, ele é espelhar, mas nesse caso aqui ele não permite espelhar uma imagem, e Ctrl E, que é de rotacionar, tá? Mas nós também podemos selecionar a ferramenta aqui e usar ela aqui para rotacionar. Então ele pega um eixo e nós podemos, com a ferramenta, a paleta de atalhos rápidos aqui também, tá? Bom, já colocamos as nossas 3 vistas dentro do desenho, nós vamos lá para o nosso pavimento térreo, que está a nossa vista. Antes disso, uma coisa que é importante, ó, eu vou ir na nossa... Vou clicar aqui, ó, e começar a ajustar os pavimentos aqui. Se nós formos lá na nossa planta de corte, na nossa vista aqui do nosso corte, nós vamos ver que nós temos alturas diferentes, né? Por isso que nós pegamos o corte. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, eu vou diminuir o design aqui, clicar em cima de design ou de desenho e ativar aqui as ferramentas de documentação e vou usar uma linha, tá? Nós vamos fazer uma linha aqui embaixo, ó, nessa parte aqui da laje, nessa parte aqui, tá? Nós vamos fazer uma linha no final da janela, e aí, se quiser, às vezes ele está para cima, se vocês apertarem o Shift junto, ele é como se ele estivesse ativando o orto, né? Fica ortogonal a linha, tá? Referente à direção que nós colocamos da linha. Tirar a linha de novo, pegar a parte de cima aqui, ó. Eu direciono, se eu colocar para cima, eu aperto Shift e ele trava, tá? O desenho. A mesma coisa para frente, ó. Ele também aperto o Shift, ele trava e eu posso pegar uma referência do final da linha, tá? Então aqui nós temos as 3 principais referências, e aqui eu também vou colocar uma referência no final dessa laje aqui, só para ter uma noção também da espessura dela, tá? E também aqui, ó, no final do cortineiro aqui que nós temos. Então vou puxar até aqui e temos o final do cortineiro, tá? Então agora nós temos algumas referências de altura, já que esse desenho está em escala, tá? Se vocês quiserem, vocês podem clicar nesse desenho aqui, tá? Não, vamos continuar aqui. Agora nós vamos ainda na aba de documentos, que pode ser vocês diminuem aqui o design e aí ele abre o documento aqui. Nós vamos usar a ferramenta de dimensão, que seria cotas, tá? Nós vamos usar essa primeira cota aqui, ó. Seria a cota linear NBR 6492 de full. Vou dar 2 cliques nela e olha só, eu cliquei aqui em Dimensions e cheguei perto aqui, ó, abri uma opção que tem uma setinha para o lado. Eu clico nessa seta e eu tenho os favoritos, tá? Então eu vou clicar nessa primeira aqui, dou 2 cliques nele.
E a cota ela é simples, eu dou um clique no elemento que eu quero cotar, tá? E depois eu clico fora, dou um clique duplo fora, e aí ele seleciona a cota, ó. Então eu pego como referência esse elemento e tal, e clico aqui, ó. Ele vai estar destacado esse elemento aqui. Então a gente vai puxar ele numa distância que seja agradável e dou um clique. Observe que ele gerou as cotas, mas tem 2 números após o final do centímetro. Então nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos modificar esse elemento de cota aqui. Nós vamos vir em opções, tá? Preferências de projeto, dimensões e mudar aqui em dimensão, aqui ó, está em metro, observa que tem extra, aqui ó, seria extra vírgula ou extra dimensão, aqui nós temos dois números extras. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar nele e vamos desligar essa opção e vamos salvar como, tá? Esse salvar como, nós vamos colocar o mesmo nome que tem metro aqui, para ele substituir esse metro, essa opção de metro, por essa que nós estamos criando agora. Então, metro, nós vamos dar um OK. Ele vai perguntar, quer reescrever essa dimensão que você criou agora pela padrão metro? Sim, reescrever. E dou um OK, aí ele já muda aqui o padrão. Tá? Então, basicamente, outra coisa que é legal a gente fazer aqui é mudar essa escala aqui, ó. Conforme nós mudamos aqui embaixo a escala do desenho que nós estamos visualizando, ele aumenta e diminui as letras aqui para ficar um pouco melhor para nós enxergarmos a nomenclatura. Outra coisa que é possível fazer também é mudar aqui embaixo, mudar para centímetro, ele muda as cotas automático. Mas nesse caso vamos manter o metro, né? E para nos ajudar. Então, basicamente aqui eu vou criar mais uma cota que é da referência final da parede até o início da parede aqui, ó, até o início da parede do térreo. Então eu vou lá, clico em Dimension, de Full, clico no primeiro elemento aqui e no último dou 2 cliques e depois venho para trás e faço uma cota. Então, do início da parede até o final dela, nós temos 3 metros de altura, tá? Então isso aqui é importante. O que esse 3 metros é importante? Basicamente, nós vamos criar níveis de elevação. Então, se nós pegarmos aqui, eu vou pegar um texto só para explicar para vocês e vou escrever nível 0,0 ou nível 1, né? Nível térreo igual a 0, 0. Então, basicamente, a gente está no nível 0, tá? Então, esse nível aqui, vou clicar na pontinha, vou usar aqui a ferramenta Draw e descer ele para referência. Então, basicamente, o nível do térreo aqui, onde a gente vai fazer o início da parede, é o nível 0. E o nível final da nossa parede vai ser a 3 metros. Então, eu vou dar um Ctrl D aqui para copiar o elemento e ó, quando eu clico no elemento para movimentar aqui e aperto Ctrl, ele aparece um maisinho aqui. Isso quer dizer que ele vai copiar esse elemento que eu estava antes iniciando como movimentação, agora ele copiou, tá? Então aqui eu tenho o texto e o nível da cobertura, no caso, a gente vai colocar aqui cobertura, é igual a 3 metros. Então tem uma distância de 3 metros aqui, tá? Por que isso é importante? Porque se nós virmos aqui, ó, em Store, aqui nós temos, ó, pavimento térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento e cobertura. Nós vamos vir aqui e clicar com o botão direito do mouse e editar esse Store, esses níveis, esses pavimentos. E nós vamos apagar o primeiro pavimento, apagar o segundo pavimento e deixar só o pavimento cobertura a 3 metros de altura e o pavimento térreo no 0, tá? Então ele começa no 0 e termina no 3 metros. E o pavimento cobertura começa no 3 metros e termina 3 metros acima, tá? Então, basicamente isso. Então, vou dar um OK. E agora, ele vai perguntar, quer deletar os demais pavimentos? Sim, a gente deletou. Agora, se nós formos lá na nossa folha de desenho, vou lá no corte, né? Nós temos aqui as nossas referências do nível térreo do corte.
se nós criarmos aqui no térreo, nós formos aqui em View e criar uma elevação, tá? Aqui, ó, vou clicar no primeiro ponto, no segundo ponto e uma elevação para frente aqui. Após isso, quando eu crio essa elevação, ele já cria automaticamente aqui na minha aba de navegação uma vista de elevação. Eu posso dar 2 cliques nela e ele abre a elevação. Se tivesse alguma parede desenhada, ia aparecer, mas aqui nós conseguimos ver os níveis, ó. Então, conforme eu venho aqui nos níveis e mudo esse nível, vamos supor que eu quero aqui 3,50 metros, o final do nível térreo, ó, o que acontece, o nível do pavimento cobertura sobe, tá? Então, nós vamos voltar lá, vou dar um Ctrl Z para manter ele no 0. Opa, ele não resolve, né? Ctrl Z nesse caso. Store Setting aqui em cima vou clicar com o botão direito do mouse, Store Setting, e mudar para 3 metros novamente, porque no nosso desenho de referência tá como 3 metros, tá? Agora sim que nós ajustamos os pavimentos, nós vamos iniciar o nosso desenho das paredes, tá? Por quê? Porque as paredes que nós vamos desenhar, elas vão estar associadas a esses 2 pavimentos, ou seja, a parede vai começar no pavimento térreo, no 0, e a finalização dela vai ser na cobertura. E conforme em algum momento a gente decidir que vai mudar a altura do pavimento, as paredes elas mudam automaticamente, tá bom? Vamos lá, pavimento térreo.